Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai tirar uma dúvida de um investidor. Afinal, existe diferença entre a carteira de fruição e a carteira de acumulação? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, carteira de acumulação e carteira de fruição. Afinal, tem diferença? Então, eu vou explorar um pouco o assunto e vou colocar aqui a minha opinião. Então, o investimento, ele basicamente tem duas fases. A primeira fase é a fase de acumulação de patrimônio e a segunda fase é a fase de fruição da renda, que você vai usufruir do patrimônio que você acumulou durante a vida. Então, quais são, principalmente, essas diferenças aí entre as fases, né? Então, a fase de acumulação, você reinveste os seus rendimentos, e a fase de fruição, você vai usufruir desses rendimentos que você está recebendo. Mas, afinal, tem ativos que são melhores para uma fase ou para outra, né? Que são mais destinados a uma fase de acumulação ou que são mais destinados a uma fase de fruição? Né? E a gente vai ver isso aí hoje. O que falam por aí? Né? E aí, eu vou colocar o que eu tenho ouvido ao longo do tempo, né? E as dúvidas que as pessoas colocam para mim. Então, as pessoas falam que existem diferenças. Então, ativo de crescimento, ele tem que ser utilizado para a fase de acumulação, e ativos de renda tem que ser utilizado para a fase de fruição, né? Isso aí é o que o pessoal diz de uma forma geral no mercado, né? E eu vou falar mais para frente por que eu discordo. Então, sendo assim, os fundos imobiliários e as ações maduras, né, por exemplo, bancos, elétricas, elas seriam apenas para a fase de fruição. Então, você, na acumulação, não teria esses ativos, isso apenas na fase de fruição, quando você fosse usufruir do seu patrimônio, que você iria ter esses ativos. E aí, outra afirmação que o pessoal fala muito, quanto mais velho você fica, menos exposto você tem que estar ao risco. E eles associam o risco à renda variável, né? E o não risco à renda fixa. Então, você teria que diminuir os ativos que você tem em renda variável e aumentar os seus ativos que você tem em renda fixa, né? E aí eu vou mostrar aqui minha opinião e vou trazer alguns casos aqui para ilustrar a minha opinião. Então, essa figura aqui já é uma figura bem famosa, já falei dela em vários vídeos aqui no canal. Vou tirar minha imagem aqui para falar rapidamente para vocês. Isso aqui o que é? É o desempenho, né, de ações, de títulos de dívida, de ouro, de dólar no mercado americano nos últimos 200 anos. Então, a gente pega uma média aqui de estoques, que são as ações brasileiras, e elas renderam 6,6 acima da inflação ao longo do tempo. Tá? Então, esse é o rendimento esperado para ações. E se você for ter renda fixa, né, na faixa entre 3 e 3,5% ali, mais ou menos, acima da inflação é o que você vai ter, né, historicamente nos Estados Unidos. O Brasil não fica muito atrás, estoques ali em torno de 6 e pouco, né, 6,8 mais ou menos, a Bolsa Brasileira de 50 anos. E também, né, a renda fixa tem 4 a 6% livre da inflação, né, que a nossa renda fixa ela tem um juro real, um dos maiores do mundo, então é maior o juro real do que os Estados Unidos, né, do que a Bolsa Americana. Tá? E isso a gente fala porque é o que você deveria esperar. Né? Então, a média de mercado nos últimos 200 anos desses tipos de ativos, se você obter a média do mercado, tá bom. Então, um fundo imobiliário que está distribuindo IPCA mais 6, né? Um fundo de papel tem IPCA mais 6, mais 6,6 ele está na média. É um fundo de tijolo que tem um dividendo de 7 e consegue repor ali ao longo do tempo os contratos ali com a inflação. Está na média do mercado. Uma ação de empresa que distribui dividendos na faixa de 6 e pouco por cento ao ano e consegue repor a inflação nos produtos ou nos serviços que ela presta ao longo do tempo. Está na média ali também. Então, essas ações que são ações que a pessoa chama, né, ação de dividendo, né, não é uma ação de dividendo, é a ação de uma empresa que está madura e distribui dividendo. Não existe essa classificação de empresa de crescimento e de dividendo. São empresas que estão em diferentes fases do ciclo. Pode diminuir a quantidade de dividendo, pode aumentar a quantidade de dividendo, a depender do ciclo que ela se encontra, tá? E aqui o que eu penso, né? Você aprende a investir ao longo da sua vida. Então você vai passar 30 anos, 40 anos fazendo a mesma coisa, investindo nas mesmas empresas, diversificando em renda fixa, colocando ali em título de tesouro, uma parte nos Estados Unidos, você vai passar a vida inteira fazendo isso. Com o tempo, você vai aprender a eleger os melhores ativos. Você vai ter confiança naqueles ativos que você está carregando há bastante tempo. O que for ruim, você vai tirando. O que for bom, você vai mantendo, vai aumentando a posição. E aí a gente vai amadurecendo em cima dos ativos que a gente tem ao longo da vida. Né? Então, a gente diversifica a carteira e usufrui também ao longo da vida, inclusive.
Então, se você tem fundo imobiliário, né, você vai reinvestindo. Mas tem 10 anos que você está reinvestindo e você quer fazer uma viagem, quer gastar uma parte dos rendimentos. Não tem problema nenhum. Você vai, gasta um pouco, então você consegue usufruir também dos seus ativos, seja fundo imobiliário, seja ação, né, que distribui bons rendimentos, você consegue usufruir também ao longo da vida. Então, assim, não faz sentido você mudar sua carteira a depender da fase. Se você está numa fase de fruição, na fase de acumulação, você muda a sua carteira inteira. Então, o Warren Buffett ele tem 90 e tantos anos, quase 100 anos de idade. Você acha que ele vendeu todas as ações que ele tinha e comprou tudo de renda fixa? Não. O Luiz Barsi, né, que tem mais de 1 bi na bolsa, que é um investidor brasileiro nosso aqui, que foi um dos mais bem-sucedidos ao longo do tempo. Você acha que ele vai vender toda a carteira de ações dele e vai colocar o dinheiro na renda fixa? Você acha que ele investiu ao longo da vida só em empresas de crescimento? Não foi. A história dele não foi essa. A história do Warren Buffett também não foi essa. Então, grandes investidores, eles aprendem a investir naquilo que eles estão fazendo a vida inteira. Então, não faz sentido, lá na frente, ele trocar a carteira e mudar para usufruir alguma coisa. Não, ele vai usufruir dos ativos que ele acumulou ao longo da vida inteira. Ele não vai ficar girando carteira. Você imagina o seguinte, você tem um monte de empresas de crescimento, várias deram certo, outras deram errado. Aí as que deram certo, multiplicou por 1000. Aí lá na frente você vai vender, né, o seu patrimônio inteiro. Aí você vai pegar o dinheiro, né, pagar uma fortuna de imposto para o governo, e com o dinheiro que você tem, você vai comprar ativos que você não acompanhou, para você poder usufruir. Ah, não, eu acho que esse ativo é bom. Você vai mudar sua carteira inteira, colocar, depois de velho, o dinheiro em ativos que você não conhece, só para ter renda, né? Não faz o mínimo sentido isso. Então, sendo assim, fundos imobiliários e ações que distribuem dividendos são boas para qualquer fase. Então, você pode ter fundo imobiliário na fase de acumulação, na fase de fruição, não existe essa diferença. A diferença é que você vai juntando, acumulando patrimônio ao longo da vida, e quando você fica mais velho, você vai usufruir desse patrimônio. E dá para você usufruir também ao longo da vida, né? Final de ano, não vou fazer aporte esse mês não, nos 2, 3 meses eu tenho que fazer uma viagem, então vou aproveitar uma parte do rendimento aqui e fazer a viagem. Beleza, né? Você tem que viver o hoje também, não é só o amanhã. Então, sendo assim, os fundos imobiliários e as ações que distribuem são bons, assim como renda fixa, ETF e outros ativos que você, né, de crescimento que você mantém na sua carteira. Nem todos vão pagar, né, dividendos ou distribuir rendimentos, mas se o ativo for bom, você vai manter na sua carteira. Você não precisa mudar a sua carteira. Né? Com o tempo você entende o que está lá e o risco se torna menor. Né? O que é o risco na versão da maioria das pessoas? É você não entender o que você está fazendo. Então, você investe num ativo de renda variável, mas você entende muito bem daquele ativo, né? Você já investe há muitos anos, estuda, sabe, entende o que está acontecendo ali, o risco é muito menor para uma pessoa que não conhece absolutamente nada e entra, né, naquele ativo. Então, a teoria de finanças fala que volatilidade é risco, sim, né, pela teoria de finanças, mas também o risco está muito presente em você investir na coisa que você não conhece, que você também não domina, tá? Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, a gente tirar essa dúvida, né, de vários investidores aí que me perguntam, né, então eu elaborei esse vídeo aqui para tirar essas principais dúvidas. Carteira é uma só, né, você leva ela do início ao fim, se posiciona em bons ativos, esses ativos, alguns vão distribuir rendimentos, né, ou aluguéis, né, igual ações, fundos imobiliários, outros não, e você diversifica a sua carteira e usufrui dela, né, ao longo da sua vida e também na sua fase de fruição, tá bom? É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Você também tinha essa dúvida? Né? Ou você já sabia que a mesma carteira que você for carregando aí durante a vida, você vai carregar também na fase de fruição? Deixa um comentário que eu gostaria de saber. Tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.